Bolsonaro. Defende legado e pede mais 4 anos. Tá aí, gente, tá? Lula pede votos para si e aliados. Só que a lei proíbe. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputado do governador Jerônimo Rodrigues a reeleição da Bahia. Meu Deus do céu, o evento também confirmou eleitoral gravíssimo. E cadê as punições? Cadê as multas? Inúmeras representações contra o Flávio, se fosse Flávio Bolsonaro. E até agora eu não vi nenhuma representação, nenhuma ação no... Aqui é o momento em que ele solta a manchete. Lula acabou de cometer um crime eleitoral gravíssimo na convenção do PT da Bahia, que oficializou Jerônimo Rodrigues. E olha, o fato em si é real. Está confirmado por Folha, Poder 360, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, gente de todo lado do espectro noticiou. Lula pediu voto explicitamente antes de 16 de agosto. Isso a lei proíbe. Ponto. Agora, vou ser honesto com vocês porque eu não trabalho com exagero. Isso não é crime no sentido de cadeia, de prisão, de perder mandato. Isso é propaganda eleitoral antecipada. Artigo 36 da Lei 9.504. E a punição é multa, de 5 a 25 mil reais. É isso. E sabe por que eu faço questão de falar isso? Porque quando a gente infla, o outro lado desmonta em 2 minutos e a denúncia inteira morre junto. O escândalo verdadeiro aqui não é a palavra crime, é a reincidência. Segura essa, porque no próximo clipe tem a prova na boca dele. Uma vez. Abre aspas. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputada federal, votarem em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, votem em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança, disse Lula. O presidente esteve em São Paulo nesta sexta-feira para a convenção que confirmou o nome do Haddad para a disputa do governo. No sábado, ele compareceu ao evento em Fortaleza, que referendou o governador Eumano de Freitas na disputa eleitoral. Essa é a citação, gente, palavra por palavra. Depois de votar em deputado estadual, federal, senador, no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vota em mim. Isso é pedido explícito de voto. Não tem interpretação, não tem contexto, não tem foi tirado de contexto. E aqui eu quero que vocês entendam o tamanho da coisa. No dia 28 de julho, 3 dias antes disso, o TSE já tinha multado o Lula em 15 mil reais por exatamente a mesma conduta, por causa de uma fala sobre Tebet e Marina em maio. Ou seja, multado na quarta, repete na sexta em Fortaleza, repete no sábado em Salvador. Não é desconhecimento da lei, é cálculo. 15 mil reais para um presidente em campanha é troco, e ele sabe disso. E é exatamente por isso que a próxima parte é a mais importante do vídeo inteiro. Uma vez. Abre aspas. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputada federal, votarem em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, votem em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança, disse Lula. O presidente esteve em São Paulo nesta sexta-feira para a convenção que confirmou o nome do Haddad para a disputa do governo. No sábado, ele compareceu ao evento em Fortaleza, que referendou o governador Eumano de Freitas na disputa eleitoral. Ele traz aqui o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, presidente e vice do TSE, dizendo que estão de olho nos crimes eleitorais. E aí está o nó de tudo isso. E ninguém explica isso direito para o público. A Justiça Eleitoral não age sozinha. O TSE não acorda de manhã, lê a folha e abre processo. A jurisprudência é pacífica, pedido explícito de voto é o elemento central para caracterizar propaganda antecipada, mas depende de representação. Alguém tem que protocolar. Sem representação, não tem julgamento, não tem multa, não tem nada. Então esse discurso de cadê o TSE é bonito no vídeo, mas é tecnicamente vazio. A pergunta certa não é cadê o TSE, é cadê quem protocola. E olha, essa pergunta tem resposta.
E é uma resposta que envelheceu mal. Uma vez. Abre aspas. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputada federal, votarem em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, votem em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança, disse Lula. O presidente esteve em São Paulo nesta sexta-feira para a convenção que confirmou o nome do Haddad para a disputa do governo. No sábado, ele compareceu ao evento em Fortaleza, que referendou o governador Eumano de Freitas na disputa eleitoral. E aqui está a tal desistência de candidatura que abriu o vídeo. Não é o Lula, é o Wilson Witzel, ex-governador do Rio, que largou a pré-candidatura ao Palácio Guanabara e declarou apoio ao garotinho do Republicanos. E eu preciso ser direto com vocês. Essa é a manobra de título mais velha da internet. Junta Lula e desistiu da candidatura, na mesma manchete, e deixa o público completar a frase errada na cabeça. Eu não vou fazer isso com vocês. O que aconteceu no Rio é uma notícia legítima e até interessante. O Witzel está no Democratas, partido sem acesso a fundo partidário, admitiu que não tem estrutura e preferiu concentrar em vez de fragmentar a direita contra o Eduardo Paes. Isso é leitura fria de tabuleiro. Agora vamos voltar lá para o começo, porque tem coisa mais pesada. Uma vez. Abre aspas. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputada federal, votarem em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, votem em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança, disse Lula. O presidente esteve em São Paulo nesta sexta-feira para a convenção que confirmou o nome do Haddad para a disputa do governo. No sábado, ele compareceu ao evento em Fortaleza, que referendou o governador Eumano de Freitas na disputa eleitoral. O sorteio devolveu o processo para o ministro André Mendonça. Esse é o momento que virou meme na direita, e eu entendo por quê. A PF pediu inquérito separado, o caso foi para distribuição regular por sorteio eletrônico em vez de ficar vinculado ao processo existente, e o sistema apontou Mendonça de novo. Agora, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim, é um azar espetacular para quem queria outro relator. E não, sorteio eletrônico não é conspiração nem obra divina, é probabilidade. E tem um dado que o vídeo não deu, já são pelo menos 2 inquéritos autorizados e um terceiro pedido pela PF aguardando distribuição. O volume é a notícia, não o sorteio, e é aí que a coisa vira problema político de verdade. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só... Lula está mentindo 2 vezes. Primeiro dizendo que o filho é inocente porque jurou que é, segundo dizendo que nunca interferiu em investigação. É uma acusação pesadíssima e eu vou tratar ela como pesadíssima, ou seja, com prova, não com adjetivo. O que é documentado, o relatório final da CPMI do INS, do relator Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, apontava 4 crimes e pedia indiciamento, e foi rejeitado em votação, 19-12. Isso é fato. Agora, rejeitado pela base do governo e interferência do presidente na Polícia Federal são 2 afirmações completamente diferentes. E só a primeira tem registro, a segunda é ilação. Eu não preciso da segunda para o caso ser grave. A primeira já basta. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode.
Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só. Esse trecho aqui é ótimo de ouvir e péssimo de analisar. O Lulinha se esqueceu que dentro do STF existe um ministro chamado André Mendonça. É uma frase de efeito perfeita. Mas repara no que ela realmente diz. Ela diz que o resultado do processo depende de quem julga, não de o que aconteceu. Gente, esse é exatamente o vício que a direita passou 8 anos denunciando quando o relator era outro. Se relator sorteado define resultado, então não existe justiça, existe loteria. E aí não adianta comemorar quando a bola cai do seu lado. Eu quero o processo apurado por qualquer um dos 11. Se o caso é sólido, ele se sustenta em qualquer gabinete. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só. O comentário do Gerson Camarote na Globo News é: para mim a informação mais valiosa do vídeo inteiro, e olha que ironia, veio do veículo que o próprio vídeo acusa de estar caladinho. O que ele diz é que o movimento do Planalto desde o fim do ano passado é de afastamento do Fábio Luiz, porque ele virou pauta negativa. E aí o apresentador traduz: o Lula largou a mão do filho. E eu leio diferente e acho mais interessante. Isso não é frieza pessoal, é blindagem de campanha. Escândalo familiar em ano eleitoral é o tipo de coisa que não se defende, se distancia. E se o Planalto já está em modo distanciamento em agosto, com a eleição em 4 de outubro, é porque a avaliação interna deles é de que ainda vem coisa. Essa é a leitura que importa. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só. E chegamos nos 12 bilhões. Aqui a peça fala em contrato de 15 anos, energia carvão da Âmbar, do grupo JF dos Irmãos Batista, 50% acima do mercado, sem licitação. Os números conferem R$ 540,27 o megawatt-hora, 50,2% acima da média dos leilões, 859,7 milhões por ano até 2040, mais de 12 bilhões a valor presente, usina de Candiota no Rio Grande do Sul. Isso é indefensável, e eu não vou defender. Mas a peça esconde a parte mais grave, e eu acho isso um erro de quem denunciou. A contratação virou obrigatória por um jabuti enfiado numa medida provisória e aprovado em segundos pelas duas casas. Ou seja, o Congresso inteiro entregou isso de bandeja. O que sobra para o Lula? Ele podia ter vetado, a Marina Silva recomendou o veto, ele sancionou a si mesmo semanas depois de discursar contra combustível fóssil na COP30. Essa é a acusação, e ela é muito mais difícil de responder do que deu 12 bilhões. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só. O comentário do Gerson Camarote na Globo News é:
Para mim, a informação mais valiosa do vídeo inteiro, e olha que ironia, veio do veículo que o próprio vídeo acusa de estar caladinho. O que ele diz é que o movimento do Planalto desde o fim do ano passado é de afastamento do Fábio Luiz, porque ele virou pauta negativa. E aí o apresentador traduz: o Lula largou a mão do filho. E eu leio diferente e acho mais interessante. Isso não é frieza pessoal, é blindagem de campanha. Escândalo familiar em ano eleitoral é o tipo de coisa que não se defende, se distancia. E se o Planalto já está em modo distanciamento em agosto, com a eleição em 4 de outubro, é porque a avaliação interna deles é de que ainda vem coisa. Essa é a leitura que importa. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e o Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só E chegamos nos 12 bilhões. Aqui a peça fala em contrato de 15 anos, energia carvão da Âmbar, do grupo JF dos Irmãos Batista, 50% acima do mercado, sem licitação. Os números conferem R$ 540,27 o megawatt-hora, 50,2% acima da média dos leilões, 859,7 milhões por ano até 2040, mais de 12 bilhões a valor presente, usina de Candiota no Rio Grande do Sul. Isso é indefensável, e eu não vou defender. Mas a peça esconde a parte mais grave, e eu acho isso um erro de quem denunciou. A contratação virou obrigatória por um jabuti enfiado numa medida provisória e aprovado em segundos pelas duas casas. Ou seja, o Congresso inteiro entregou isso de bandeja. O que sobra para o Lula? Ele podia ter vetado, a Marina Silva recomendou o veto, ele sancionou a si mesmo semanas depois de discursar contra combustível fóssil na COP30. Essa é a acusação, e ela é muito mais difícil de responder do que deu 12 bilhões. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e o Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só Fecho com o Tarcísio dizendo que ama o Bolsonaro, defendendo o legado e pedindo mais 4 anos, na convenção que oficializou a reeleição dele em São Paulo com 12 legendas em cima do palco. E olha, todo mundo leu isso como declaração de lealdade. E mas tem uma leitura estratégica mais afiada. Ao confirmar São Paulo, o Tarcísio se retirou da corrida presidencial deste ano. Isso reorganiza o tabuleiro inteiro do outro lado. E aí a pergunta que fica para vocês, e eu quero ler nos comentários: com o Tarcísio fora, quem tem musculatura para enfrentar o Lula em outubro? Porque essa resposta vale mais do que qualquer multa de R$15 mil. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e o Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só